Amigos do Saúde Digital, se prepare um tema que eu tenho certeza que você vai gostar. Você que é médico, você que é executivo, você precisa olhar para o que a gente vai falar aqui hoje. Já teve aqui no nosso podcast o Silvio Meira, que é um cara que eu admiro muito, um estudioso do mundo digital, e ele fala uma coisa: se você olhar para trás e falar assim, o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi na última semana, o que eu aprendi no último mês, o que eu aprendi no último ano, e se você não tiver aprendido nada, cuidado, porque você está em risco. E eu vou tentar mostrar aqui para você uma maneira de você investir o seu dinheiro com aprendizados que vão render muito para você. E eu tô com meu colega médico radiologista Ricardo Salomão, um médico outlier, precoce, cara novo e já com um baita conhecimento. E nós vamos falar, Ricardo, um pouco da sua experiência. Você vai contar um pouquinho pra gente do seu background, mas do investimento anjo. Como ser um investidor anjo e por que ser um investidor anjo, coisa que você faz isso muito bem. E quero agradecer o Fernando da CM Tecnologia, que indicou, você investe na empresa dele. O Fernando já esteve aqui conosco, ele falou, cara, você tem que falar com o Ricardo, porque ele é um ótimo investidor, uma ótima pessoa, então estou muito feliz de receber você aqui. Legal, Lourenço. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho do seu background pra gente. Legal. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado também ao Fernando que fez essa menção. Prazer é todo meu estar aqui. Vamos ver se eu consigo, de alguma forma, ajudar a turma aí que ouve o SD. Vou contar um pouquinho de mim rapidamente, só para dar um pouquinho de contexto. Então, eu sou médico, radiologista, como talvez boa parte aqui do público. Eu me formei médico, fiz radiologia aqui em São Paulo na Beneficência Portuguesa, fiz R4 de músculo esquelético, assim como você, então tivemos uma formação semelhante. E só que dentro da minha formação, eu sempre tive uma característica que eu estava com um olho no peixe, outro no gato. A minha família vem de uma família empreendedora dentro da área da saúde. Então, o meu pai, que também é médico, junto com um sócio que também é médico, são patologistas, fundaram o Laboratório Salomão Zop lá em 1981. E quando eu estava finalizando o meu R4, um ano depois, a empresa ela recebe uma proposta para ser adquirida. Então, todo aquele plano que eu estava assim, nossa, vou trabalhar na empresa da família, ela vai meio que assim, nossa, não vou mais, né? E de alguma forma, em 2017, meu pai e o Zop topam vender 100% do Salomão Zop para o grupo DASA, que acredito que a maioria aqui saiba quem são. E em 2017 eu inicio uma nova jornada e carreira dentro do Grupo DASA. Fiquei no Grupo DASA até o final do ano de 2020, começo de 2021. Então, depois que vendemos a empresa, meu pai e o Zop venderam a empresa, eu fiquei mais 4 anos dentro da DASA. E foi um período muito rico. Eu pude fazer meu MBA no INSPER, eu pude também aprender como funciona a dinâmica numa grande corporação de saúde como a DASA. Pude, além de entender como que foi o nosso M&A, também pude ver todos os M&As que a DASA fazia. A DASA, como a maioria de vocês, compra muitas empresas, né? É um consolidador no mercado. E, em paralelo, foi acontecendo talvez o que hoje é a minha vida. Em 2017, meu pai e o Zop falaram assim, bem, vamos montar um family office aqui, vamos montar uma estrutura para a gente fazer a gestão dessa liquidez que entrou com a venda da companhia. E aí, nós, em 2017, se vocês lembrarem, o mercado de venture capital, ele estava bastante no início, grandes fundos estavam apenas nascendo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Canary tinha nascido há pouco tempo, há poucos anos, que hoje é um dos grandes fundos que o mercado enxerga.
E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar muito próximo dessa onda de inovação, novas tecnologias. Eu, como radiologista, acho que uma das questões que me fez escolher radiologia é exatamente poder trabalhar com novas tecnologias. E aí, nesse caminho, a gente falou assim, olha, nós vamos investir em empresas, fundos. A gente falou, vamos investir. É o que a gente acredita que seria uma boa alocação de capital, uma boa estratégia de investimento. Então a gente falou, vamos separar um montante aqui e vamos escolher bons fundos e vamos escolher boas empresas. Só que a gente também sabia que, assim, tem gente fazendo isso aí já há décadas aqui no Brasil, com excelente track record. Vamos alocar a maior parte desse capital com terceiros, com gestores que fazem isso. E aí selecionamos alguns fundos e alocamos praticamente 2/3 do capital dessa estratégia em terceiros. E a gente separou 1/3 para fazer investimentos diretos. E aí, nesses investimentos diretos, foi quando uma das primeiras empresas que a gente investiu, por exemplo, a CM do Fernando, a gente investia aí dentro da companhia, só que com uma vantagem. Eu já começava a observar como os outros fundos faziam. Então eu olhava e falava, pô, legal, o cara ele fica com uma participação X na empresa, eu consigo entender onde ele ajuda, onde ele não ajuda, até onde ele consegue interferir dentro da companhia. Eu entendo também quais são as melhores dinâmicas dentro desse mercado de venture capital. Então foi muito interessante porque eu pude entender como os melhores estavam fazendo. Isso não numa visão de cozinha, mas numa visão um pouquinho distante. Mas eu pude também começar a participar dos próprios negócios e participar fazendo esses investimentos. E colocar a mão na massa, né? E colocar a mão na massa. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, nos assistindo, quanto vale um conhecimento? Qual que é o valor que você dá? Como que você tangencia uma habilidade, uma skill, um novo conhecimento? E eu falava em off com você que a sua estratégia, a estratégia do Family Office, me parece muito redonda, né? E pé no chão. Então vocês selecionam assim, cara, a gente entende de saúde, nós vamos para a saúde. Eu acabei de ser adquirido aqui, tive um evento de liquidez, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo do ponto de vista de tecnologia, porque a medicina está indo para cá, a saúde está indo para cá e eu quero acompanhar. Então eu vou pegar esse dinheiro, uma parte dele eu vou colocar na mão de quem já está investindo, que são os venture capitals, e vou estar próximo desses caras, esperando rendimento, né? Esperando rendimento do meu investimento, mais aprendizado. Mas, por outro lado, 1/3 desse dinheiro eu vou ter que pôr a mão na massa, porque senão eu não vou aprender, senão eu não vou sair desse lugar de ser protagonista. E aí você lidera isso, né? E aí, tudo a ver, porque nesse 1/3, foi lá o Salomão, o Zop e você, como investidores anjos, mas resguardado por um fundo de family office, mas funcionando como uma espécie de investidor anjo. Cara, eu vou ali para o campo de batalha, eu vou conversar com o Fernando da CM Tecnologia, vou ver quais são as dores dele e vou aportar dinheiro ali. Então, assim, me parece que quando a gente chega em 2023, quando vocês começaram em 2017, a gente já tem os empreendedores falando bem de vocês, não só pelo dinheiro, mas pelo valor que você pode aportar junto com o dinheiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto o grupo, o seu pai, o Zop e você, está muito mais preparado para esse mercado, para continuar essa tese, evoluir essa tese e também continuar aprendendo, e isso que eu acho bem legal, qual o valor do aprendizado. Porque se for pensar vamos ser mais profundo, se for pensar do ponto de vista do rendimento, né? Vocês tiveram um esforço muito grande
Porque não é fácil. Conta um pouco de dessa jornada de aprendizado. Quantas pessoas você entrevistou, quantos decks, né, o pitches chegaram até a sua mesa para você ter esse aprendizado? Porque teve muito esforço. Sem dúvida. Não, é interessante você falar isso, porque de fato tem um esforço que é de todos os dias, né? Eu brinco que é quase não, é um full-time job o que a gente faz, tanto é que eu tenho outras pessoas dentro do time atualmente me ajudando. E assim, sendo honesto, eu vou tentar desenhar uma linha do tempo aqui para que todos entendam mais ou menos como que foi essa jornada. 2017, o ano que a gente vendeu, a gente falou com um exuberante número de 2 empreendedores naquele ano. Então foi maravilhoso, né? Eu brinco assim, era legal conversar com um empreendedor a cada 6 meses, você debruçava no deck, nos números, nas planilhas, fingia que entendia aquelas planilhas lá, e aí, em 2018 a gente já conversou com 10, aí você fala, legal, melhorou, né? 1 por mês agora mais ou menos, ainda dá para tocar. Em 2019, quando esse número foi cerca para 30 empreendedores, eu já falava com quase 3 empreendedores por mês, você fala assim, nossa, eu tenho que analisar um deck, ver projeções, ver números a cada 10 dias. E aí, eu que naquele momento estava na DASA, eu falava assim, cara, tá me atrapalhando aqui, eu não consigo mais fazer os 2 ao mesmo tempo. E aí, em 2020, no meio do ano, quando a gente já tinha visto os mesmos 30 em 6 meses, foi quando eu levantei a mão e falei, pessoal, é o seguinte, isso aqui já não dá, não é mais um part-time job. A gente não tem como mais avaliar esse número de empresas na mesma qualidade, com a mesma profundidade, debruçando sobre tecnologia, inovação, modelo de negócio. E aí, a gente, só para finalizar os números, a gente finalizou 2020 com 60 empresas avaliadas, 2021 finalizamos com 100 empresas avaliadas, ano passado, 2022, 200 empresas avaliadas, e esse ano aqui, nesses primeiros 3 meses, a gente já está mirando para finalizar o ano com quase 300 empresas avaliadas. Então, hoje o processo, a gente teve que até amadurecer o processo. Antes eu conseguia analisar tudo na vírgula por vírgula. Hoje eu preciso criar regras e filtros do que sequer eu olho o deck e eu não vou conseguir nem marcar reunião com o empreendedor para algumas teses. Por exemplo, às vezes chegam teses, vou dar um exemplo aqui que às vezes as pessoas mandam para a gente. Teses de novos alimentos. Tem a ver com saúde? Claro que tem a ver com saúde. Mas eu não tenho as competências para avaliar novas comidas alternativas, proteínas alternativas, proteínas à base de planta. Cara, super legal. Eu não tenho a competência. Então, eu falo, cara, legal, mas eu não sou o cara certo. Eu até posso indicar para ele fundos que têm a competência de fazer isso, mas eu não tenho a competência. E nesse meio tempo, a gente foi realizando alguns investimentos. Então, em 2018, a gente fez nosso primeiro investimento. Em 2019, fizemos mais 2, entre eles o Fernando. Em 2020, fizemos mais 3. E de lá para cá, 27 investimentos realizados. E aí, assim, diretos, né? Ou seja, nós investimos em alguns fundos, selecionamos alguns fundos de mercado e também naquela parcela de capital que nós selecionamos para entrar diretamente nas empresas, a gente selecionou até hoje 27 empresas. E a gente tem um perfil que até hoje a gente acredita que como a gente gosta de atuar, é o perfil de facilitador. A gente quer ser um facilitador para os fundadores das empresas que a gente investe, seja através de conhecimento técnico, médico, insights sobre a indústria, como funciona a dinâmica entre os stakeholders da indústria, como que o produto ou o serviço que ele oferece pode ser melhor aproveitado dentro do mercado que ele está se inserindo, abrindo portas, conexões, conectando ele seja com o ecossistema de saúde tradicional, leia-se operadoras,
prestadores de saúde, hospitais, com até, eventualmente, o ecossistema de inovação. Como que eu vou, eventualmente, fazer parcerias com outras startups? Como que esse mercado pode se alavancar entre duas startups que estão nascendo agora? Fundos de venture capital, fundos especialistas. Então, esse é o nosso papel. E do ponto de vista do empreendedor, isso vale muito. Quando o empreendedor ele tem um negócio que ele acredita, é um negócio redondo, não é um negócio de PowerPoint, não é algo que ele está querendo, é muita fumaça e pouca solidez, esse tipo de investidor é o que mais faz diferença. Porque se você tem um negócio redondo, que tem perspectiva, que é sólido, dentro da solidez que uma startup permite classificar dessa maneira, mas só o dinheiro ele não vai fazer tanta diferença. Porque o dinheiro, por mais difícil que esteja o momento, o dinheiro ele vai aparecer uma hora. Agora, quem está chegando vai ajudar. E mais, quem está chegando não vai atrapalhar. E esse é o ponto. Eu tenho um amigo, contava para você, que tem uma liquidez e ele quer virar investidor anjo do setor agro. Porque é o setor que ele entende. Eu falei, é isso, você tem que ir para o agro e tal. E aí eu tenho dado algumas dicas para ele. E a primeira você precisa participar desse ecossistema para quando você saber escolher em quem você vai investir e mais, para quando você entrar, você contribuir com a empresa. Porque senão você coloca o seu dinheiro lá e você vai querer que ele tenha um rendimento fixo como o banco te dá. Isso não é possível. E aí você vai cobrar coisas do investidor que mais você vai atrapalhar a empresa que você é sócio do que você vai ajudar. E esse podcast, a gente está focando, pessoal, a história dele é uma história que começou como anjo e que está evoluindo e que eu tenho certeza que em breve vai virar um fundo de investimentos com captação de terceiros. Hoje eles não captam, é só o dinheiro da família. Mas isso não necessariamente tem que ser assim para você que está nos ouvindo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim do ponto de vista do anjo que está nos ouvindo, daquela pessoa que tem uma grana e está disposta a diversificar. Por que ser um investidor anjo? Legal. Sabe que essa é uma excelente pergunta e o momento ele talvez não seja mais propício para responder essa pergunta. Então, hoje você tem um contexto macroeconômico muito difícil. Então, você tem aqui no Brasil taxas de juros altas, dígitos duplos, você pode deixar seu dinheiro num CDB, num rendimento atrelado a CDI, que você vai ter... Você vai falar, nossa, meu dinheiro está rendendo muito bem no banco, seguro, e aí seguro, vou fazer questão de colocar entre aspas aqui, porque depende do montante, depende se está protegido, mas, na minha visão, o médico, ou o executivo, ou a pessoa que quer virar um investidor anjo, ela tem que estar com um mindset empreendedor na cabeça. Ela tem que entender que aquele investimento, primeiro, ele pode dar certo, pode dar errado. Aquele investimento, ele pode, de fato... A empresa pode não conseguir construir aquele produto ou aquele serviço da maneira que o mercado vai consumir naquele momento. Às vezes o mercado nem está pronto para consumir aquele tipo de tecnologia. Coisa que a gente já vê em algumas empresas que estão nascendo. Fala assim, nossa, será que o timing para esse produto é agora? Ou será que não está muito cedo? Então a gente também analisa isso dentro das nossas análises internas. E você tem que ter um mindset de que não só esse produto pode dar certo, pode dar errado, mas como vai, se der certo, muito provavelmente ele vai demorar um tempo para dar certo. Então você vai fazer um investimento anjo, onde você provavelmente vai entrar ali naquelas primeiras rodadas de captação. Normalmente você vai ter algum relacionamento prévio com o fundador ou com algum outro anjo que você está investindo junto. Então, às vezes, o Lourenço vai investir numa startup ali que ele já conhecia o fundador, aí você conhece o Lourenço, aí o Lourenço comenta com você e fala, pô, Lourenço, legal, cara, gostei desse negócio, será que tem espaço para mim? E
normalmente se monta um sindicato de investidores anjos. 2, 3, 4. E esses investidores anjo, eles têm um papel inicial que é bastante relevante, que é, primeiro, ajudar na construção do produto, ou seja, como que o produto vai ser construído da melhor forma possível para aquele momento de mercado. Então o anjo, normalmente, ele tem aquela característica de conhecer mais sobre o mercado onde aquele produto está sendo criado e ele vai poder ajudar. Uma outra questão que o anjo normalmente faz é abrir portas. Poxa, às vezes o produto que eu estou criando seria muito bem consumido por exemplo, hospitais ou operadoras. Normalmente esses anjos também podem ajudar o empreendedor abrindo portas. Ou seja, cara, conversa aqui com esse cara que eu conheço, dessa operadora ou desse hospital, checa lá, eu já falei com o cara ele quer conhecer teu produto para ver o quanto que aquilo pode ajudá-lo, para eventualmente entender qual que é o que eles estão dispostos a pagar por esse tipo de produto, o que é muito rico para o empreendedor nessa fase. Mas também é preciso entender que como investidor anjo, você vai ter uma fatia bem pequenininha daquela empresa. Você não vai ter como mandar ou desmandar, pedir para o empreendedor aquilo. Ou seja, você vai ser muito mais um passageiro daquele carro do que o motorista. O motorista continua sendo o empreendedor que está full time ali dando sangue por aquela empresa. Você vai ser um facilitador daquela história. E se esse empreendedor tiver o sucesso de construir esse produto, achar um mercado para esse produto, achar o tal do Product Market Fit e esse produto se tornar atrativo para o mercado, é aí que entram os fundos de Venture Capital. É aí que o fundo olha, opa, se eu tenho um produto que o mercado está disposto a comprar e é um produto, por exemplo, de base tecnológica, que tem escalabilidade, é um mercado grande o suficiente para essa startup se tornar grande. É aí que entra o fundo de Venture Capital. É aí que o fundo está disposto a disponibilizar uma grande quantidade de capital para você fazer essa startup crescer rápido e ganhar esse mercado rapidamente antes que venha um concorrente. Perfeito. E isso não precisa ser, não pode ser, aliás, 100% das suas reservas, né? Não, perfeito. Mas como você colocou lá um percentual daquele investimento para... como se fosse uma caixa de areia mesmo, né? A caixa de areia que a criança brinca, faz os testes, para você fazer os testes e aprender. Eu acho que isso tem muito valor. Dá para ser com riscos previsíveis, reduzidos, você não precisa colocar um montante. E o aprendizado para esse mundo que a gente tá, ele é muito alto. Viver o ecossistema, participar de uma startup, ver como que é o pensamento de uma startup, conviver com os fundadores, isso tem muito... talvez é intangível esse aprendizado, porque isso pode abrir outras portas, inclusive nos negócios tradicionais. Mas, então, resolvido essa questão do porquê, eu queria falar no como. Vamos supor que o cara fala, beleza, fui convencido, agora eu quero... pôr um pouquinho aqui do meu dinheiro, eu sei que o banco está me pagando 15% aí ao ano na taxa, na renda fixa, mas eu vou arriscar um pouquinho aqui da minha grana para eu entrar nesse mundo. O que ele tem que fazer? Nesse sentido, se você quer ser um investidor anjo, você tem que participar da comunidade de inovação. Você tem que querer conhecer os empreendedores, porque se você for um investidor anjo, conhecimento de mercado, às vezes de algum nicho, poxa, eu sou um nefrologista, aposto que tem um monte de empreendedores estudando a tese de nefrologia. Ah não, eu sou um cardiologista. Cara, aposto que tem um monte de empreendedor apostando em inovação na área de cardio. E isso vale para todas as especialidades médicas, isso vale para todas as áreas. Não, eu sou um executivo do mercado de operadora de saúde. Tem um monte de gente querendo resolver o mercado, dores das operadoras de saúde. Então, isso vale para praticamente todo o ecossistema de saúde. Nesse sentido, você separa, primeiro assim, legal, quanto que eu quero investir? E eu concordo com você. Acho que na pessoa física tem que ser algo que você estaria disposto, eventualmente, a correr o risco de perder tudo. Esse
é o racional que eu acho que é o mais conservador. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas para entrar no Venture Capital, você tem que estar disposto a correr esse risco. E esse é o principal ponto. Eu acho que participar de eventos de inovação, então, ouvir, ou seja, né, buscar saber quem são os players que atuam nesse mercado. Quem são os fundos de Venture Capital? A maioria desses fundos trazem materiais, podcasts, participam de eventos, cobrem eventos de inovação. Às vezes, vocês já até escutam e leem materiais sobre coberturas de eventos. Que tal você não ir lá e participar? E olhar de perto? E gastar sola de sapato, ir lá e falar assim, pô, legal, vou buscar fazer conexões com essas pessoas que eu sei que vão estar lá nesse evento. Então, vou dar um exemplo. Vai ter agora em Porto Alegre, South Summit. Pô, é um dos maiores eventos do setor de tecnologia e inovação que a gente vai ter aqui no Brasil. Pô, tem que estar lá, tem que ir lá ver, tem que conversar, tem que entender, tem que buscar construir essas conexões. Pô, você gosta de saúde? Vão ter áreas lá dedicadas para o setor. Vai lá conversar, vai falar com o empreendedor, se apresenta. Então eu acho que se inserir nesse mercado, na minha visão, é a melhor maneira. É você construir essas pontes por você mesmo. E ao descobrir uma empresa ou uma startup, você fala, pô, acho que essa aqui eu gostaria de aprofundar. Cara, vai lá, manda uma mensagem no LinkedIn pro fundador, fala, cara, se apresenta, conta quem você é, conta que, pô, você está começando, gostaria de fazer investimento anjo. Às vezes essa empresa vai estar captando investidores anjo. Às vezes essa empresa não vai estar mais na fase de anjo, mas ela pode estar procurando advisors, né, que sejam especialistas do setor e que vão poder ajudar essa empresa a escalar mais rápido. Então tem uma série de oportunidades que, eventualmente, ao você buscar expandir sua rede de conexões e, de alguma forma, estar presente em alguns eventos, buscar se aproximar de alguns fundos, isso pode ajudar a você se inserir nesse mercado. Perfeito. Eu vou, é legal, eu vou tentar pôr aqui pontos, bullet points. Primeira coisa, então, você falando e eu complementando. Escolher o seu nicho. Se você entende de plano de saúde, não vai querer entender de avião, aeronaves. Vai para o plano de saúde. Então escolhe o seu nicho, o nicho que você gosta e que você entende. Segundo, entre para a comunidade, entra para a turminha, porque tem uma turminha resolvendo problema de plano de saúde. Busque quem são essas pessoas e aproxime-se delas, né? Terceiro, a forma mais fácil e mais rápida de você entrar para a turminha é ir em eventos, participar presencialmente de eventos, gastar sola de sapato, comprar uma passagem de avião, mesmo que seja longe, pagar um hotel e ir lá. E você vai lá para viver, para respirar esse ar, para fazer conexões. Não adianta você ir lá com um caderninho só anotar e depois ir para sua casa. Não, você tem que fazer conexões, você tem que xeretar, você tem que ir aí, o que está acontecendo, buscar fazer amizade. Deixa eu me apresentar para vocês. Deixa eu me apresentar. E quarto, uma coisa que você fez que eu acho bem legal, que eu do lado de cá como empreendedor, a gente agende, avalie pitches de potenciais empresas. Exato. Você não precisa ficar expert para começar a avaliar os pitches. Exato. Fala assim, cara, gostei de Sobrevivência, querendo investir. Quase todo empreendedor está buscando investimento. Então, eu aposto que se você tiver uma startup aí e falar assim, você está buscando investimento? Então, eu sou investidor anjo, já se apresenta como investidor anjo, e eu quero avaliar o seu pitch. Tem uma máxima, Lourenço, desculpa te interromper, que assim, o bom CEO, o bom empreendedor, tá sempre captando. Então, sempre. O cara que vai falar assim, não, eu tô fechado para ele não vai falar isso. Perfeito. Né? Depende do estágio. É óbvio, se você falar pro Mark Zuckerberg, ele não vai te receber. Mas, enfim, a maioria dos empreendedores irão te receber. E na primeira conversa, tem uma coisa também. Se você vai para uma startup que já tem tempo de mercado, não adianta você ir com a banca que você é um investidor anjo sênior, que em 5 minutos de conversa, 10 minutos, o empreendedor vai sacar.
que você não é sênior. Pelas perguntas que você faz, pelo seu raciocínio. Então, abre o jogo. Cara, sou investidor anjo, tô começando nesse mercado. Não tenha medo de se mostrar o seu estágio. Seja claro, ele não... A gente tem que partir do princípio que se você quer ser sócio de uma pessoa, você tem que ser transparente com ela. Sem dúvida. E vice-versa, o empreendedor também. E conta quais são as suas características que te diferenciam naquilo que você faz. Ou seja, você é médico, você é especialista em oncologia. Tem um monte de startup resolvendo dores dentro desse segmento. Você vai conhecer, talvez, nuances desse segmento que o empreendedor vai falar, cara, eu não conheço isso, mas eu preciso de você, talvez, do meu lado, para me ajudar a navegar e entender essas nuances. Ou seja, todas as pessoas, a carreira profissional dela gera essa capacidade de entender nuances que o empreendedor está vendo lá de cima do 19º andar. Você não, você já teve no chão de fábrica, você já teve dentro de um hospital, dentro de um laboratório, dentro de uma operadora. Você sabe como as coisas funcionam lá dentro. E isso é valiosíssimo para o empreendedor. É um bata-atalho. É um bata-atalho. É um bata-atalho. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, escolha o seu nicho. Escolha o nicho que você pode fazer diferença com o seu conhecimento, sua experiência. Segundo, aproxime da turminha. Terceiro, vá em eventos. Quarto, entre em contato com esses empreendedores e fale que você quer ver o pitch e que você está disposto a investir. E quinto, seja transparente, que ele vai perceber. Mostre as suas competências, as suas forças, mas deixe claro suas fraquezas. Sem dúvida. Porque e assim também tem que ser com o empreendedor, do outro lado, né? Perfeito. O empreendedor, ele tem que... Eu sou bom nisso, sou forte nisso, aqui eu preciso melhorar, porque uma sociedade que é esse tipo, ele vai evoluir dessa maneira. Ricardo, e como você... Agora, como você vê esse um pouco de tendência, assim, esse panorama, né? A situação macroeconômica, ela está desfavorável para o investimento em startups. A gente vê o principal banco das startups quebrando. Como que você vê esse... Porque tem eu posso ver como risco ou posso ver como oportunidade, né? Boa. Um dos fatores muito relevantes quando a gente está num cenário desse, onde a taxa de juros está muito alta, isso não só no Brasil, mas historicamente no mundo inteiro está tudo muito alto. Isso abre uma janela de oportunidade específica, onde isso significa que os valuations das empresas no mundo todo estão mais baratos. E isso abre uma janela de oportunidade adicional onde você poderia investir. Você vai poder investir em empresas que há 2, 3 anos atrás estavam valendo talvez 2, 3, 4 vezes mais, onde hoje você vai poder investir nessas empresas num valuation mais barato. E que lembrando, né, tudo nesses cenários macroeconômicos são cíclicos. Daqui a pouco os juros vai baixar, daqui a pouco a gente vai estar falando que, poxa, olha como agora os valuations estão caros de novo, tá todo mundo pagando. Não vai demorar muito tempo, mas daqui a pouco a gente vai estar falando isso. Mas quem investiu na baixa, e aí vou falar, e parece que a gente está num momento bastante propício, quando ninguém quer investir em startup é quando diminui a oferta e consequentemente, diminui a demanda e, consequentemente, os valuations baixam, é quando você pode ter as melhores oportunidades de investimento. Então, muitos fundos, muitos investidores de startup estão olhando agora como um cenário onde o custo de capital, o custo de oportunidade aumenta, mas os seus potenciais retornos numa startup que der certo, eles também aumentam de forma muito relevante. Sensacional. E conta aí um pouquinho, a gente tem muitos empreendedores que ouvem aqui o nosso podcast. Qual que é o caminho para mandar o pitch lá para entrar no seu pipeline? Boa. Atualmente, a gente tem um site, greenrockinvest.com.br, a gente tem uma área que o empreendedor pode entrar em contato. Meu LinkedIn, Ricardo Salomão, só me adicionar. Boa parte hoje dos empreendedores conversam comigo diretamente pelo LinkedIn, mandam deck, explicam sobre a empresa.
Atualmente, dentro da Greenrock, nós estamos investindo. Então, hoje a gente tem uma tese de investimento que ela varia desde investimentos em venture capital, então leia-se empresas que utilizam alguma base tecnológica para escalar aquele produto ou serviço, até um modelo de private equity, tá? Onde, entenda, assim, pode ser que eu vou abrir uma lojinha, colocar uma máquina naquela lojinha, o paciente vai usar aquele serviço médico de uma forma não necessariamente muito tecnologicamente escalável, mas muitas vezes com modelos de negócios atrativos e um modelo replicável. Se eu abrir uma segunda lojinha nos mesmos moldes, ela vai ter a mesma dinâmica. Então a gente gosta de investir em empresas nesses dois segmentos em estágio inicial. Então, em Venture Capital, a gente faz o pré-seed / anjo, o seed e a série A. Nós podemos, no pré-seed e no seed, liderar, co-liderar ou até seguir, se tiver algum fundo que estiver ancorando essa rodada. E da série A para frente, a gente somente segue algum fundo que está ancorando. E nas rodadas de private equity inicial, a gente também atua como um fundo que segue outro fundo que ancora essa rodada. Então, de alguma forma, a gente segue investindo, segue atuando. A gente acredita que nós gostamos de ser investidores participativos que vão tentar se colocar como facilitadores para esses empreendedores. Seja com conexões, seja com insights, seja com qualquer questão relacionada à introdução ao ecossistema. É legal, rapidinho, a gente diferenciar, assim, conceituar o Venture Capital, né, que é um investimento em empresas de base tecnológica que tem um potencial de escalabilidade. Vou dar um exemplo. O iFood e uma pizzaria. O iFood trabalha com pizza, a pizzaria também, mas o iFood é de base tecnológica. Então, quem vai investir é Venture Capital. Agora, eu tenho uma rede de pizzarias que está começando agora aqui em Minas Gerais. Agora eu vim para São Paulo e eu já estou com 5 unidades e eu estou conseguindo mostrar que o meu negócio tem uma eficiência operacional, a margem ela se mantém, eu já fui para 3 capitais, se mantém. Poxa, isso aqui é um negócio de private equity. Perfeito. É um negócio mais tradicional, é uma empresa que ela não tem um potencial de escalar com tecnologia, mas ela escala com eficiência operacional. Perfeito. E aí, então, quando você escutar private equity e venture capital, mais ou menos, né? Private equity, empresas tradicionais, mais consolidadas. Economia real. E o venture capital, economia potencial tecnológico. Sensacional, cara. Parabéns. Obrigado por estar aqui. Obrigado você, conhecer pessoalmente. Eu acho que eu me sinto honrado em poder dividir assim, conhecimentos como esse, apresentar pessoas como você para o Brasil. E pensa que isso vai estar na podosfera e daqui 3 anos vai ter um médico lá ou um executivo que vai escutar a gente falando disso, de private equity, Então, eu me sinto muito privilegiado de poder, de certa maneira, espalhar esse conhecimento e conhecer pessoas como você. Parabéns mesmo, e médicos, né? Fazendo diferente, buscando fazer diferença também no mercado de saúde. Então, cara, obrigado. Obrigado você, a honra é toda minha. Igual você falou, né? O que você está fazendo aqui com esse ID é algo que assim, precisa de um esforço gigante para atingir um público que muitas vezes não teria diversos tipos de informação e você está dando esse acesso. Então, parabéns para você também. E, de alguma forma, quero me colocar à disposição para todos os ouvintes que queiram entrar em contato, dúvida, qualquer questão relacionada a esse mercado. Pô, tô com uma ideia, quero empreender. Pô, tô com uma ideia, quero investir. Pô, cara, vamos conectar. É para isso que isso aqui serve. Ricardo Salomão no LinkedIn, chama ele lá que ele vai te responder. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Como eu sempre falo, gostou?
ajuda a gente, dá aí um like no YouTube, avalia no Spotify agora, você pode avaliar, dar estrelinha aí, quando você faz isso a gente se torna mais relevante para o algoritmo do Spotify, ele mostra para mais pessoas, compartilha com seus colegas, pega aí os 3 pontinhos aí no canto superior direito, vai lá, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, quando você faz isso, a gente se torna mais relevante, aí a gente consegue trazer mais pessoas como o Ricardo aqui para te compartilhar conhecimento, ter relevância e o cara querer falar aqui para você, viu? Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.